Fala pessoal, estamos ao vivo para mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações aí sobre banco de dados Oracle para te ajudar a levar sua carreira para o próximo nível. Esse é o nosso objetivo. Se você está gostando aqui dos vídeos do nosso canal, se inscreva aqui, habilite as notificações, fique ligado que toda semana tem muitas novidades. E eu não posso deixar de começar essa live aqui para fazer um aviso importantíssimo, que dia 13 a 19 de setembro, na próxima semana vai rolar a nossa Masterclass Oracle Database. E o que vai ser essa Masterclass, cara? Vai ser uma semana onde não só a gente vai estar respondendo as dúvidas, dando dicas, falando aí sobre temas de carreira, de certificação, de projetos reais que estão bem quentes hoje no mercado, mas a gente também vai estar falando, vai estar mostrando projetos reais na prática, e a gente vai estar fazendo sorteios, tá? Então, se você não está participando ainda do sorteio, aqui, ó, se você quer ganhar uma bolsa de 6 meses de estudo, de acesso gratuito, né, no nosso Bootcamp de administração, você vai ter que se inscrever no Masterclass, seguir a página da DBOCM no LinkedIn, curtir o post da promoção e marcar 3 amigos para você concorrer. Já temos aí diversas pessoas aí marcando e participando do sorteio, beleza? Então não fique de fora realmente, porque vai ser uma semana incrível, que a gente vai sortear o Bootcamp de administração, que é o primeiro passo para quem está começando, e vários outros bootcamps. Em todas as aulas terão sorteios, tá? Então se prepare realmente que vai ser uma semana, cara, muito diferente, onde a gente vai conseguir te ajudar cada vez mais a levar sua carreira para o próximo nível. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Tema de hoje, baseado numa dúvida que eu vi recentemente aí, nos últimos dias na comunidade de alunos, tá? Então, se eu não me engano, é uma dúvida do Gustavo, que ele colocou lá uma questão de prova de certificação, né, do simulado, falando sobre o Stop Job, né? E para a gente falar sobre Stop Job, a gente vai entrar realmente em alguns conceitos aqui do Interactive Command Mode, tá? Vocês vão entender um pouquinho algumas opções que o Datapump tem para que você consiga gerenciá-lo da forma correta, para que você consiga realmente entender como que o Datapump funciona de forma eficiente, tá? O que a gente tem que pensar, pessoal? Primeiro, quando a gente está falando de Datapump, nós temos aqui alguns parâmetros, tá? Que são disponíveis quando você, por exemplo, está fazendo um export ou import via Command Line Mode, tá? Então, só de parâmetro, se eu não me engano, estou aqui com a documentação, ele tem 55 parâmetros no Oracle 21C, tá? Na verdade, são 54. E aí, nós temos, imagina a gente fazer uma aula para cada parâmetro, né? Realmente a gente ficaria realmente fazendo muitas aulas a respeito disso, mas é importante que a gente entenda os conceitos, tá? Então, nós temos aqueles parâmetros que são passados quando você vai executar, de fato, um export via Command Line Mode, tá? E nós temos também a questão dos comandos disponíveis quando a gente está falando do Interactive Command Mode, tá? E o que seria esse Interactive Command Mode, tá? Que é um dos pontos que a gente vai estar abordando aqui hoje, tá? São alguns comandos que você consegue executar de fato, de forma interativa, quando você está executando, por exemplo, tá? Um export, um SPDP ou um MPDP, você consegue iniciar o Interactive Command Mode das seguintes maneiras. Uma das maneiras que você tem, isso é questão de prova de certificação, e isso é algo muito útil no dia a dia, tá? De quem trabalha com Oracle, tá? Uma das formas é o quê? Fazer isso a partir de um cliente que já está rodando, tá? Então, você pressionando, por exemplo, você rodou um SPDP e você está executando um Datapump, o que você faz? Se você fizer um Ctrl C, você vai conseguir, de fato, entrar no Interactive Mode, tá? E dentro do Interactive Mode, você tem algumas opções de alguns comandos que a gente vai estar mostrando aqui para vocês. Outra forma de você entrar dentro do Interactive Mode, se você já tiver com o job executando, exatamente, o que vai acontecer? Você pode utilizar o Attach, tá? E, basicamente, você roda o SPDP, fazendo um attach, apontando para um job que já está em execução, e você vai conseguir, de fato, se você fizer o attach, né, conseguir entrar naquele client session e conseguir realmente estar dentro do Interactive Mode daquele job específico, tá? Então, é um cara que é bem interessante.
Só para dar alguns exemplos aqui, acho que é sempre interessante a gente ter alguns exemplos. Quando a gente está fazendo a questão do attach em si, basicamente você vai fazer um SDP, o usuário, né, que você vai estar conectando, vai fazer um attach, e aí nesse caso eu estou fazendo um attach do export job, tá? Então existem algumas formas, de fato, de você conseguir identificar o nome do job. Você pode, inclusive, informá-lo, por exemplo, né, quando você está, por exemplo, iniciando um SPDP, você pode informar o nome do job, tá? Então, é uma possibilidade que você tem, tá? E aí, você tem realmente essas opções, né, que você pode, de fato, para conseguir estar entrando dentro do Interactive Command Mode, tá? Que é um cara bem interessante. E aí, pessoal, esse é o primeiro conceito que eu queria mostrar para vocês, que uma coisa são os parâmetros, que nós temos aí mais de 50, tá? E outra coisa é, depois que você rodou, você entrar no modo interativo, que você pode, de fato, executar alguns comandos. E aí você tem duas formas de entrar nesse Interactive Mode, apertando um Ctrl+C na sessão que você está executando, ou fazendo uma taxa de uma outra sessão específica, para poder realmente conseguir entrar nessa console. Beleza? Então, esses são os primeiros passos que eu queria estar trazendo aqui para vocês. Quais são os próximos pontos que eu queria trazer aqui para vocês, para que vocês saibam de fato, tá? Que nós temos algumas possibilidades de conseguir monitorar esses caras, tá? Então, por exemplo, você pode passar como eu falei, o job name, né, para falar o nome do job, ou você pode, por exemplo, também fazer um select na DBA Data Pump Jobs, por exemplo, tá? É uma tabela interna, uma view interna que nós temos, onde você consegue, de fato, verificar os jobs que estão sendo executados. E lá você consegue ver, por exemplo, qual que é o nome do job name que está rodando, caso você não tenha especificado, beleza? Primeiro, identificar o que está rodando, tá bom? E aí nós temos alguns pontos que são importantes aí quando a gente fala da prova de certificação em si, né? Que eu queria realmente aprofundar mais ainda aqui com vocês, tá? Quando a gente fala dos comandos em si, que nós temos, tem até uma tabelinha aqui que eu quero mostrar para vocês, para que a gente consiga ter uma visibilidade. Para quem está vendo aqui pelo canal do YouTube, tá, pessoal? Eu vou mostrar realmente uma tabelinha aqui, para que você consiga ter essa visibilidade. Show de bola. Vamos lá. Qual que é o ponto aqui? Ver se a tela está aparecendo, show de bola. Aqui nós temos as atividades suportadas quando a gente fala do Interactive Command Mode, tá? Então, existem alguns comandos que você pode executar depois que você está dentro do modo interativo, onde você consegue adicionar um dump file, você consegue, por exemplo, sair do Interactive Mode e entrar no Login Mode, então você coloca um Continue Client, que ele volta para o modo anterior, tá? Você aperta Ctrl+C, depois você consegue voltar. Você consegue fazer o stop aí desse Export Client Session, mas deixar o job rodando, tá? Então você consegue fazer um Exit Client. Então tem vários parâmetros aqui, inclusive o Help, que pode mostrar muita coisa. Com relação à dúvida deixa eu ver aqui a dúvida do aluno, foi do Gustavo. O que eu queria trazer aqui para vocês, né? Primeiro, a dúvida dele foi sobre o Stop Job, né? Que você pode, de fato, parar o job que está rodando atualmente e depois restartar ele, tá? Então, é uma opção que você tem quando você está dentro do Interactive Mode, que você consegue fazer esse cara, tá? Quais algumas diferenças importantes que nós temos, né? O Stop Job é um cara que realmente você vai conseguir parar e depois continuar, ele para imediatamente e depois você consegue voltar esse cara, tá? Quando você tem o Kill Job, ele é um cara diferente que você basicamente vai desatachar o que está rodando realmente naquela sessão, tá? Mas ele vai, de fato, terminar aquele job, que não pode ser restartado novamente, tá? Então, essa é a diferença do Kill Job para o Stop Job, tá? Muitas vezes é uma atividade que você pode estar desconfiando, que pode estar consumindo alguma coisa, etc., que você consegue, de fato, parar. Lembrando, pessoal, quando a gente está falando de Data Pump, o que o Data Pump nada mais é, né? Ele é uma API, tá?
onde você tem esses utilitários, que é o SPDP e o IDP, que você consegue realmente acessar as APIs e executar os processos, tá? Mas todos os data pump, eles são ações que são feitas, né, pelo banco de dados, né? Então, você vai conseguir, por exemplo, verificar isso dentro da DBMS Scheduler Jobs, tá? Então, esses jobs realmente são jobs como se fossem jobs internos mesmo, que são agendados aí através desses utilitários, tá? Então, é importante que a gente saiba esses conceitos, né? Porque, de fato, são conceitos importantes no dia a dia, são conceitos importantes que caem na prova de certificação, são conceitos importantes aí para você conseguir realizar alguma ação em cima de um job que está sendo executado, tá? Então, Interactivity Command Mode é um cara que é fundamental que você realmente consiga utilizá-lo da melhor forma possível, beleza? E aí, pessoal, a gente poderia falar sobre diversos pontos aqui, né? Você pode fazer um status aqui, por exemplo, para mostrar as informações sobre o export. Você pode fazer um start job novamente, depois que você deu um stop, tá? Então, é algo interessante também. Então, existem diversas ações que você pode fazer de modo interativo, né? Você vê que as opções são pequenas, são menores do que normalmente os parâmetros, né? Parâmetros, nós temos muitos parâmetros aqui do DataPump, mas quando algum cara está rodando, você realmente pode realizar esse tipo de ações aqui durante um processo DataPump que está rodando. Para você identificar o nome do job, vai na DBA DataPump Jobs, ou você pode também informá-lo na hora que você está fazendo um SPDP, tá? Então, essas são as opções que nós temos de entrar dentro do Interactive Command Mode, beleza? Essa é a dúvida que eu queria trazer para vocês entenderem um pouquinho sobre esses conceitos, tá? São conceitos que caem na prova de certificação. Eu vou deixar também links complementares aqui a esse podcast lá na nossa comunidade, embaixo da dúvida do Gustavo. Então, se você é um aluno, cara, entra lá que a gente vai conseguir compartilhar os links da documentação oficial que fazem referências a esse tópico, mas é um tópico que é relativamente simples, né? Tem que entender que existem os parâmetros, existem o Interactivity Command Mode, que você pode executar, de fato, algumas ações em cima de um job que está rodando, você precisa saber o nome do job, e o stop, basicamente, é um cara que ele vai conseguir parar um job que está corrente e que você consegue retomá-lo posteriormente, tá? Então, esse é o conceito principal que você precisa saber. E aí, claro, dentro da prova de certificação você tem normalmente algumas pegadinhas, né? Se vai terminar, se vai conseguir executar, etc. Mas é importante que você realmente esteja atento aos conceitos. Beleza? Esses são pontos importantes. Se você ainda não está inscrito, cara, na nossa Masterclass Oracle Database, cara, estou deixando o link aqui no chat, vou colocar também lá no nosso canal do Telegram, para que você se inscreva dentro dessa Masterclass, porque vai ser mais uma Masterclass de conteúdos inéditos. Se você, inclusive, é aluno da DBLCM, cara, participe, porque lá a gente consegue priorizar suas dúvidas, a gente consegue realmente te ajudar bastante e mostrar esses elementos aqui, por exemplo, de DataPump, mostrando cenários reais. Esse é o nosso objetivo para que a gente consiga cada vez mais te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível, beleza? Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Então, assine a DBLCM para você não perder nada, nenhuma das informações que estão saindo aqui diariamente, beleza? E outra, que vai rolar sorteios dentro da Masterclass. Então, se inscreva, vá lá no post oficial, cara, marque 3 amigos para que a gente consiga cada vez mais poder te ajudar quando o assunto é banco de dados Oracle, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.